Oi, crianças! Hoje a aula é Geografia, dando continuidade ao assunto da aula anterior. Hoje a gente vai falar sobre o crescimento da população brasileira e nós começamos aqui o nosso material com esse gráfico. Vocês vão fazer uma atividade com base nesse gráfico. Aqui embaixo tem umas questões. Vocês lembram que lá em matemática vocês já estudaram com o professor Tiago a leitura dos gráficos, a interpretação dos gráficos? É isso que vocês vão fazer aqui agora. Esse gráfico ele é do crescimento da população brasileira entre os anos de 1872 e 2010. Então aqui, ó, vocês vão observar os anos e aqui é o crescimento populacional. Tá? População em milhões. Vocês vão fazer a leitura aqui desse gráfico e vão responder essas questões aqui no caderno de geografia. Aí o menininho aqui faz esse questionamento: por que a população brasileira cresceu tanto? Então vamos continuar aqui. Pela análise dos dados do gráfico, é possível perceber que entre 1872 e 2010 houve um crescimento de cerca de 180 milhões de habitantes no Brasil. Vários fatores contribuíram para esse crescimento, entre eles a grande quantidade de imigrantes que o país começou a receber a partir de 1870, portugueses, espanhóis, italianos, alemães e japoneses foram alguns dos principais grupos que migraram para o Brasil, que vieram para o Brasil. Lembram quando a gente falou sobre a diversidade que existe na população brasileira? Toda a diferença que existe, as características de cada um, justamente por causa desses imigrantes que vieram para cá, ó, e eles começaram a chegar a partir de 1870. Entre os anos de 1870 e 1940, muitos povos migraram para o Brasil em busca de melhores oportunidades. Nesse período, o crescimento natural da população brasileira era lento, pois tanto a taxa de natalidade quanto a de mortalidade eram elevadas. Isso significa que, mesmo com muitos nascimentos, havia também muitas mortes que ocorriam por causa da falta de medicamento e das precárias condições de saneamento básico. Volta aqui só um pouquinho, que eu esqueci de falar aqui dessa parte. O que é o crescimento natural ou vegetativo da população? É a diferença entre a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, e a taxa de mortalidade, que é o número de mortes, registrada em um grupo de 100 ou 1.000 habitantes no período de um ano em determinado lugar. Então, o que está falando aqui? Apesar de nascerem muitas pessoas, também morriam muitas pessoas, porque não havia saneamento básico, a medicina não era avançada como é hoje, então a população sofria muito com isso e morria muito. A partir de 1950, houve melhoria nos serviços de saneamento básico e significativos avanços na medicina. Com a descoberta de muitos medicamentos e as campanhas de vacinação, a taxa de mortalidade diminuiu e, consequentemente, o crescimento natural da população brasileira aumentou. Então, a melhoria da qualidade de vida e a expectativa de vida aumentou, e isso está totalmente relacionado ao avanço científico, ao avanço da medicina, porque aí surgiam doenças, mas aí já havia medicamento, começaram também a aparecer as vacinas que preveniam as doenças. Aqui já começa a atividade. Hoje foi mais curto. É isso, gente. Qualquer coisa, mandem mensagem. É só dar um oi, tá? Até a próxima e bom final de semana.